Boa noite, quem estiver chegando. Hoje temos um bate-papo muito especial sobre a importância de desabafar. E eu vou trazer duas pessoas incríveis para esse bate-papo. Vamos nessa! Gente, sentem a música. Bora. Vamos ver se a gente consegue fazer o trio. Ok. Vamos ver. The Robin, the Robin you can find. I wanna know. It's what thinking. Stop it. I wanna know what It's you're what thinking. thinking. There is Something you can can hide. write. I I wanna wanna know know. what you're It's what feeling. thinking. Tell me Tell me what's what. on your mind. Que delícia Mistério. começar cantando e dançando, gente. E tudo a ver com a nossa live, né? Sabe aquela Por música que entra no favor. Spotify, assim? Sim, que É isso. delícia. Saudações. Me senti bem cringe agora. Bem, amado, depois você traduz pra mim o que é isso. Tá bom. Pessoal, seja bem-vindo. Temos aqui uma live super coração, super autêntica, super amorosa. O intuito é que vocês recebam com muito carinho toda essa partilha do coração, para que a gente possa conversar um pouco sobre a importância de desabafar. Sim. Antes de mais nada, trazendo, acho que a importância disso nas nossas vidas, no momento. Eu gostaria de vir desse lugar. Mas se apresentem, vamos lá. Quem começa? BBQ, né? A gente segue a ordem. BBQ, depois M. Então tá bom. Boa noite. Eu sou Bruno Borges Queiroz. Sou terapeuta sistêmico, facilito constelações, sou fotógrafo e sou humano. Então eu tenho uma trajetória aí de vida, de experiência. Ainda, né, 39 anos apenas, mas já tem algo bacana para compartilhar, para trazer da minha caminhada, do meu autoconhecimento, desse investimento que eu tenho feito nos últimos anos. Na verdade, desde que eu nasci, essa é a verdade, né? Esse aprendizado, ele tem vindo diariamente, com consciência ou sem consciência, falando ou retendo, né? E o desabafar, quando a gente for entrar mais no assunto, falarei um pouco mais também dessa perspectiva. E boa noite a todos, todas as pessoas que estão aqui presentes. E sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas. E passo a palavra. E saúdo a Juliana e ao Marcelo. Agradeço a Ju pelo convite, pela oportunidade. A serviço. Agora sim. Ai, gente. Fala sério, se não é de se apaixonar, um homem educado, um homem cortês, gentil, inteligente, sabe? É disso que a humanidade precisa. Bruninho, eu fico muito feliz em te ouvir. Eu sempre gosto de ouvir as suas apresentações. Sempre acabo aproveitando um pouquinho, né, de cada um. A gente vai trocando, né, essas informações assim. E, Ju, muito obrigado pelo convite. Estou feliz, eu acho que é a primeira vez... Não, a gente fez uma já, assim, de trio, outras pessoas participando, mas eu acho que é um formato legal, assim, também. Fica mais interativo, né? Fica mais uma coisa de papo, de conversa. Por exemplo, nesse exato momento, eu imagino que nós três estamos sentados na mesma sala e a gente vai bater um papo. E todo mundo que está aqui junto, escutando, vendo, assistindo a live, vai ter a oportunidade de estar nessa sala com a gente, né? Que é essa grande partilha que a gente faz. Eu não gosto de falar quem eu sou, eu estou sentindo que o sou me limita muito, eu estou sentindo de falar como estou, né? Então, estou humano, estou homem, estou cis, estava gay, estou transitando para algum lugar que ainda não sei onde é. Mas, gente, o mais importante de tudo é que eu estou, pela primeira vez na minha vida, me conectando com o que eu tenho de mais puro, assim, com o que eu tenho de maior essência,
e foi algo que eu tentei esconder a vida inteira, né? Então, nessa fase de estar, eu estou muito grato de estar aqui hoje, principalmente para a gente falar de um assunto que é tão delicado, tão importante e tão invisibilizado, né? De coisas que a gente vai guardando e de processos que a gente vai escondendo com medo de preocupar quem a gente ama, né? Tá todo mundo com processo, e como é que eu vou falar do meu processo no meio do processo do outro? Então, que a gente possa praticar esse olhar amoroso, né? E que a gente possa cada vez falar um pouquinho mais sobre os nossos sentires, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Atualmente estou como guardião, né? O idealizador do projeto Homossexualidade Saudável. Bruno, Ju também são guardiões desse projeto. Também sou voluntário e estou no board do projeto Core, que é um projeto muito do coração, né? E transitando com muitas causas. Aqui recentemente em Búzios, né? Eu senti que o meu propósito de vida é conectar pessoas, marcas e causas. E cá estou. Muito feliz de estar com vocês. Seja Gratidão, bem-vindo. meninos, pela partilha. Uau, que seres incríveis. Gratidão por estarem aqui, né, para falar do desabafar. Tenho certeza que vocês têm aí uma longa jornada nesse quesito, né? Uau, o pessoal de estar aqui falando, né, ancorando homossexualidade saudável. Uau, tem que ser muito forte, né, para fazer esse movimento. As pessoas não têm ideia. Bem, eu estou Juliana também, né, idealizadora do Projeto Core. Hoje somos uma grande família aqui. E também sou terapeuta, mãe, enfim. E também estou passando por um processo forte a nível desse lugar de desabafar, né? Já desabafando e vindo desse lugar, né? O Core é um projeto, né, que conecta pessoas com o coração. Eu vejo ele muito assim. E isso se traduz em uma série de atividades que a gente tem e está expandindo cada vez mais. E temos essa plataforma que busca acolher pessoas que estão vivendo processos e sentem que não tem com quem desabafar ou falar daquelas situações que ninguém quer escutar normalmente, que são aqueles cantinhos desagradáveis, né, que a gente evita olhar. Mas esses dias eu fui bem confrontada na verdade, eu tô há anos tentando desabafar o meu trabalho. Sério, há anos, eu não sei se já passaram por isso. Eu tô há anos tentando desabafar meu trabalho com uma certa dificuldade, assim, né? Procrastinando uma série de coisas, né? E recentemente eu fui colocada bem pela parede, assim, pela galera do Core, dizendo assim, ó, tá na hora, vai, tu tem que falar mais, tu tem que aparecer mais. E é louco porque eu não sei, assim, sabe, a gente faz tanto trabalho de autoconhecimento que eu já nem sabia mais o que podia estar travando minha garganta, sabe? E aí eu me dei conta que são cantos que a gente não vê muitas vezes, né? A gente nem tá fora do alcance, sabe? Tá guardado as sete chaves e a gente não sabe por que a gente nem sabe às vezes porque a gente não expressa a nossa verdade ou quem somos, né? E olha, né? Eu tô falando sobre isso, é uma pessoa que se vulnerabiliza assim tão facilmente. Tava com dificuldade de vir aqui e botar minha cara mais vezes no projeto. Então, esse é o meu momento, então eu estou muito nesse lugar de abrir o coração, abrir a garganta e fazer com que o core abra a própria garganta, sabe? Para que a gente consiga tocar os corações, chegar nas pessoas e organizações certas e fazer a magia acontecer. Mas, gente, como é difícil falar. Sim. Eu acho que é a parte mais difícil de ser humano, porque uma coisa é você fazer aquele trabalho de autoconhecimento e entender quem você é. Gente, mas expressar. Porque você cai naquela história. E se eu for rejeitada e abandonada por quem eu sou de verdade? Né? Como você fica? Desafiador. Uma coisa é você ser rejeitado pelas máscaras, né? E quando você abre o teu peito, o teu coração? Como vocês sentem, meninos? Desafiador. Poder se mostrar é interessante porque quando a gente se coloca diante de outra pessoa,
a gente é convidado a tirar aquela casca que cobre a ferida. E muitas vezes aquela casca, abrir-se para outra pessoa, vai doer. Porque você vai, muitas vezes, reviver um sentimento, uma dor, algo. E ter aquilo exposto pode ser que não aconteça aquele acolhimento que é esperado. Pode ser que as minhas cicatrizes afastem ao invés de aproximar. Porque pode ser que também não estejamos prontos para acolher a cicatriz dos outros, porque a gente mal dá conta das nossas. E o falar é desafiador, porque o se vulnerabilizar humaniza e isso estabelece vínculo, quando se está disponível para estabelecer vínculos. Mas quando a gente não está disponível por alguma razão, e alguém se prontifica a se mostrar, de alguma forma é natural que haja um afastamento, porque a pessoa ainda não está pronta, ela ainda não comporta ver no outro a dor que talvez ressoa nela mesma. E esse é o desafio, porque cria-se expectativas, elas não acontecem, e aí pode-se partir para um movimento cada vez mais de fechamento, de isolamento. E o movimento da vida e da cura não é esse. Esse que é o paradoxo. A cura está na fala. Mas e se ao falar eu não for acolhido? Esse é o desafio. E começa com a gente. Será que eu acolho as minhas falas? Será que eu acolho as minhas dores? Será que eu me olho no espelho e posso me encarar de fato? Ou eu só olho a parte da frente, mas escondo as feridas das costas? Tô apaixonada por você. Falei. Tá, amiga, você pega a fila e entra lá no bonde que já tem um grupo de fãs, Tem o entendeu? fã-clube do Bruno? Tem o fã-clube do Bruno. E isso eu fico imaginando ao longo dos anos, né, daqui 10. Eu sempre gosto de ir lá na frente e aí eu volto, né? E lá na frente eu fico vendo essas páginas que a gente está escrevendo aqui. E o Bruno daqui 20, 30 anos vai ter fã-clube, vai ter uma galera seguindo, vai estar viajando o mundo inteiro, dando palestra, falando Viajando o sobre mundo esse inteiro eu lugar gostei. tão... cara, você eu não sei, já estou falando pouco, já estou projetando o meu. É muito bom poder Arro. ouvir. É muito bom poder ouvir, mas a verdade é assim, eu não acho que é difícil falar. Eu sinto que falar é fácil e é o que mais acontece. As pessoas falam muito, mas a qualidade do que se fala não tá legal. As pessoas falam muito, Ju. Não é que é difícil falar. Falar, todo mundo fala. No mercado as pessoas estão falando, na manicure as pessoas estão falando, na escola, no salão, tá todo mundo falando. A questão que eu sinto quando você estava começando, me bateu forte um questionamento assim: o que se fala? Se eu estou no raso, se eu estou no inconsciente, se eu estou no meio do caos, e se eu não quero ver, o que eu falo é o que eu consumo. Eu parei para tomar uma água agora, voltando aqui da trilha que eu estava fazendo, e aí eu parei numa padariazinha bem de interior, assim, de Búzios, né? E aí o povo estava vendo vídeo, esses vídeos engraçados, assim, e o cara estava no caixa, tipo, rindo e vendo o videozinho e tal. E eu estou prestando muita atenção nessa questão do consumo, né? O que, que a gente consome, tanto de alimento como de informação. E aí eu fiquei vendo aquele cara rindo ali e tipo assim, qual a perspectiva, né, que a gente tem e qual é o tipo de conversa e qual vai ser a fala, né? E aí você começa a entender os níveis de consciência que tem e o que aquela pessoa também está buscando, né? Eu falo isso porque eu já me vi muito nesse lugar de estar horas vendo vídeo só para rir, porque eu estava sem sonhos, eu estava sem objetivo, eu não sabia quem eu era e nem para onde eu queria ir. Era como se eu estivesse rindo desesperadamente, esperando a vida passar, sem ter nada para fazer. Então eu sinto que o falar, ele está sendo hoje praticado por nós, né, tentando esses trabalhos que a gente faz, né, esses projetos que a gente faz, que envolve a parte social, que envolve a parte de inteligência emocional, que a gente se dispõe a falar, mas de um outro lugar. É falar de um lugar mais profundo, né? Falar desse lugar mais verdadeiro.
E Ju, Bruno, a gente já se conhece há algum tempo, vocês me conhecem também. É gostoso esse tipo de partilha, né? Porque realmente estou me sentindo na sala, assim. Cada dia que eu pratico um pouco mais falar dessas verdades e viver, não só falar, no dia a dia mesmo, a prática da verdade, de quem se é, mas eu vejo, caramba, por que que eu não tive aqui antes? Por que que não me avisaram que é tão mais fácil eu poder me livrar de tantas amarras, sabe? Tipo assim, parecia que eu estava todo preso. E é um tipo de prisão sistêmica de nós que o próprio sistema me deu. Uma coisa de infância, né? E falando um pouco dessa questão da solidão e desse abafamento, eu vejo que é o fato da gente não falar das nossas dores. De uma mãe ver um filho que é afeminado e não ter coragem de conversar e de acolher aquele filho. Ainda mais uma geração como a minha, eu nasci em 79, eu ainda sou uma geração de gays que nasceu num lugar ainda de muito preconceito. Os pais não sabiam o que fazer quando eu percebia que meu filho é diferente. Né? Eu já usava vestido, eu passava batom, e minha mãe devia ficar desesperada sem saber o que fazer. E eu estou num processo de perdoar meus pais, porque só agora recente eu tive consciência de que eles sempre me apoiaram. Minha mãe nunca brigou e nunca bateu em mim, meu pai nunca bateu em mim, pelo contrário. Essa semana me veio uma cena de uma fase minha da infância, eu devia ter uns 7 anos de idade. Nessa época eu gostava de dançar girando, eu ficava girando achando que era uma bailarina. Girava, girava, girava. Aí tava tendo uma competição no Parque do Ibirapuera e era aqueles papagaios, assim, né? E quem ganhasse a competição de dança ia ganhar aquele papagaio. E aí eu falei pro meu pai, eu puxei ele, eu falei, pai, se para, eu preciso ir lá participar desse concurso, que eu vou ganhar esse papagaio dançando. E aí meu pai me levou lá, eu dancei, eu rodopiei, eu ganhei o papagaio, e eu tinha me esquecido dessa memória. Porque às vezes é fácil a gente culpar o nosso pai e a nossa mãe de falar, eles não me entenderam. Pelo contrário. Cada dia mais eu estou honrando e agradecendo os meus pais, que dentro de toda a limitação que eles tinham, né, de consciência, de entendimento, eles conseguiram me acolher. E é graças a esse acolhimento, a esse espaço que eles me deram de permitir que eu pudesse dançar, me expressar, fazer lá minhas coisinhas, que hoje eu estou sentindo prazer em poder falar sobre essas questões que são mais profundas. E como é bom a gente poder falar sobre elas e a gente acaba desatando esses nós, né? O desabafar é abrir espaço para a gente poder receber coisa nova. Então é muito bom estar nesse lugar aqui com vocês. É muito bom a gente poder partilhar desse lugar também. Arro. Gratidão aos Arro. seus pais, Uhum. né, por terem trazido um nível saudável, relativo de aceitação para que hoje você pudesse estar aqui, né? E capitaneado a idealização desse movimento, porque, uau, como eu disse, requer muita coragem, né? Fazer esse movimento. Eu sinto que as pessoas falam demais, mas é isso que você falou, né? A gente fala através da manipulação, através das máscaras, dos roteiros, né, daquilo que a gente decora, a gente roteiriza, a gente cria histórias, conta histórias. Mas sabe, é isso. Mas quanto mais a gente se aprofunda, né, a gente sente esse chamado, pelo menos, porque quanto mais a gente abafa, chega uma hora que a sujeira explode, né? Pula do armário, tem que faxinar, enfim. E aí a gente faz esse movimento, aí a gente encontra a verdade, né? A gente é tocado. E aí, o que fazer com isso? Esse movimento de pegar a garganta e a fala e alinhar ela, uau! Isso é o mais difícil, né, do processo. Tem muita inconsciência aí. Acho que a gente, né, assim, a gente vai subindo os níveis, mas assim, primeiro encontrar essa verdade já é um baita de um processo, expressar ela é outro, né? Mas enfim, a gente está caminhando totalmente, né, queridas? Foram várias coisas aqui. O que me vem muito, eu tô nesse processo há anos, né? E recentemente, há uns 2 anos que eu ando muito sem vontade de falar, de expressar. E eu me entendi que tá muito associado também à alegria, né? O expressar, né? Botar para fora requer um movimento de expansão, um masculino, uma energia yang.
E isso me remete muito à minha criança, sabe? Então eu percebi que eu não estava nutrindo ela, entendeu? E agora, é louco, né? Porque agora eu tô curando isso e, por exemplo, ela tava o tempo todo, toda vez que eu fazia uma dinâmica de criança interior, ela fica, cara, você não tá dançando, você não tá cantando, você não tá fazendo nada do que eu gosto. Porra, tipo, que saco, né? Eu vejo Aí ela eu, bem ritinha, cara, batendo o pé assim ainda, olhando pra sua cara, tipo, bem brava. mas aí eu olhava pra ela e eu falava, cara, você quer ser o quê? Uma artista? Tipo, amada, não tem tempo pra isso, não. Tipo, né? Enfim, comecei seriamente a olhar pra isso. Porque no mundo onde. E não é só os pais, sabe? A gente cura essas questões. É muito profundo. Eu sinto que essa história de falar sobre o que sente é muito profundo, sabe? Então, acho que só a criança mesmo para salvar a gente nessas horas. É porque a criança é espontânea. Ela tem a pureza, a inocência de poder ser. E muitas vezes ela acaba sendo moldada, né? Às vezes a ferro e fogo, mas ela é moldada. E aquilo vai lapidando, ela vai tirando partes dela e ela vai perdendo a espontaneidade, porque ela já não pode mais ser livre, porque ela vai ter que, de alguma forma, atender a alguma expectativa, a regras, a conceitos, a uma cultura. E ela vai sendo moldada, moldada, até que ela fica formatada. E como a gente pode olhar para essa criança espontânea que está dentro de nós, essa espontaneidade, essa pureza, essa inocência, né? A beleza da inocência, da descoberta, da curiosidade, só nós podemos fazer. E não é algo que se força. Ah, vem aqui minha criança que eu vou pegar e vou te... Não. Ela precisa estabelecer esse vínculo de confiança e saber que nós, o adulto, podemos acolher ela, respeitá-la. E uma vez que se estabelece esse vínculo, a criança pode vir até o adulto. E o adulto, quando integra, e eu entendo que isso é um processo, particularmente, eu não sei se isso é uma virada de chave, mas é um processo dessa integração e dessa confiança, uma construção. E o quanto eu me permito vivenciar, talvez algo de infância. Né? Ontem eu estava com uma pessoa e eu falei, de repente pegue um filme. A pessoa falou, eu vou assistir um filme, um desenho animado, faça pipocas, né? Viva essa criança, coloque o pé no sofá, fique relaxado, livre, né? Tire aquele peso, acolha e deixe vir. Se vier emoção, né? Se conecte, traga a sua criança com você. Então volte, né? Lembre algo que você gostava de fazer na infância e faça. Leve ela para brincar, tomar um sorvete, sem pretensão de querer resolver nada, apenas um passeio. E é assim que a gente vai se aproximando de qualquer criança, né? É uma construção. E quando uma fala desse olhar dos pais, de fato, os pais eles estão disponíveis na medida que eles podem e entregam aquilo que eles têm. Só que o que acontece? A criança, quando olha para os pais, quando ela é pequena, ela enxerga nos pais como se fosse, né, eu falo com todo respeito, o Deus delas. Porque esses pais representam tudo, é a sobrevivência dela, são os pais que vão nutrir e fazer tudo. Então, elas acabam idealizando a perfeição. Talvez, né? Ah, porque os meus pais são tudo para mim. E conforme ela vai tomando consciência, amadurecendo, ela começa a ver que esses pais são humanos, assim como ela também é. Mas ela não aceita. Meus pais não podem ser humanos, eles precisam ser perfeitos. Eles precisam dar aquilo que eu quero, não aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero. Só que esses pais não existem. E entrar em confronto com essa realidade e perceber que os meus pais são tão humanos quanto eu e têm tantas limitações, fragilidades e vulnerabilidades como eu, então o mundo não é perfeito, não tem, né, o mundo do conto de fadas, do era uma vez, das fantasias, então era só fantasia. A vida real é outra. Mas não pode ser aquela do filme, aquela da TV, da novela, não. Aquela não. Pode ser a que você tem. E, aliás, só pode ser a que você tem. Não pode ser outra. E quando a gente abraça isso e pode
que eu tenho para fazer com isso? Qual a mensagem? Por que eu estou nessa família? Não sei se é a melhor pergunta. Para que eu estou nessa família? Também não perguntaria para quê. Sinta, apenas sinta. Sim, essa é a minha família. É o que eu tenho. Desafiador. Desafiador. Mas é possível. Total. Também sinto Má, que é quer super agregar alguma possível. coisa? Sim, enquanto o Bruno estava falando, na verdade já passaram várias coisas que já foram Uhum. também, tá tudo certo. Mas essa coisa da família, né? Como é importante, pelo menos para mim, essa construção Uhum. desse entendimento, porque eu fico imaginando assim, ó, nós como almas, né? Nós somos espíritos assim. E a gente vem para cá para uma escola, para aprender, para o nosso espírito evoluir. Então eu fico imaginando eu lá em cima, esperando minha vez de descer, o pessoal, e aí, quem que vai descer? Qual que vai ser a família? Você vai descer em qual cultura? Vai ser indiano? Não! Manda pra China, se desce pra China, tem que passar tal perrengue. Cara, deve ser muito massa. Por quê? Cada pessoa vai ter uma escola de vida. Cada pessoa tem uma escola de vida própria. E a gente fica tentando seguir o outro. Não, mas eu quero ser daquele jeito. Mas, cara, a minha escola de vida, ela vai influenciar, primeira coisa, o país que eu nasço, que é a cultura que eu vou ter, o local que eu nasço, dessa família, é uma família que está dentro de uma comunidade, é uma família que é extremamente rica, é uma família branca, preta, amarela. Tudo isso vai já condicionar e direcionar qual que é a escola que essa alma vai ter aqui nesse plano, na Terra. Então não adianta, tipo assim, querer ficar pensando qual que é o seu. Cada história e cada vida é única. Única. Vai ter um rolê igual, diferente. Então, assim, eu amo escutar histórias. Gente, eu tô cada dia mais louca da história, assim, de sentar. Hoje eu me vi numa cena. Tava fazendo a unha, por sinal é só para fazer propaganda da minha amiga Ana Paula aqui de Búzios, se alguém quiser, eu passo contato. E aquela coisa assim, gente, conversa de manicure, tinha uma senhora maravilhosa, extremamente bem vestida, assim, rica, né? Rica. A gente discutindo e falando sobre cor de esmalte. Não, mas a senhora pegou o olho de tal. Aí eu falei, gente, olha só essa conversa aqui dentro. Aí daqui a pouco eu fui ver a manicure, ela começou a falar dos processos dela, de separação, dos filhos. Eu falei da minha família. Ela está aqui em Búzios há 2 meses. A gente se conectou. Ela já gostou da causa, do trabalho, falou que vai começar a me indicar pessoas trans para trabalharem na oficina aqui. E essas conexões só acontecem porque, primeira coisa, eu sinto que quando a gente se coloca nesse lugar de realmente estar interessado no outro, né, escutar a história do outro, eu estou entendendo que a história do outro não é a minha, é uma história totalmente diferente, mas eu tento pegar o aprendizado de qual é a lição que aquela pessoa está passando. E aí a gente vai conseguindo trocar, né? A gente vai conseguindo perceber a riqueza que tem e o quanto que a gente se frustra, eu vou falar por mim, né? O quanto que eu, depois de 41 anos, percebi que eu estava vivendo uma vida tentando agradar o outro para ser aceito, né? Porque a gente estava falando desse negócio, Ju, da voz, né? De soltar a voz e tal. Eu amava ir para a igreja, amava ir para a igreja. Hoje eu passei a tarde inteira em cima de um monte cantando hinos que eu cantava na igreja, na época de jovem, no culto. E chorei muito, assim, chorei muito porque eu senti muito forte a presença de Cristo. E eu chorei muito porque dentro da igreja o meu choro era um choro de dor, porque eu sabia que lá dentro eu não teria espaço para poder usar minha voz espiritual. Porque lá dentro eu não poderia falar de Cristo, eu não poderia tocar, eu não teria uma família. E aquilo não me afastou do amor que eu sentia por Cristo, assim, né? O amor que eu tinha pela espiritualidade. No dia mais difícil da minha vida, quando eu tinha 16 anos, eu pensei em cometer o suicídio, né? Na minha cabeça tinha uma voz falando para me matar. E eu falei, não, eu não vou me matar agora. Eu vou na igreja e eu vou escutar pela última vez a palavra. E, gente, quando eu cheguei na igreja, num lugar que praticamente ninguém me conhecia, a palavra que Deus mandava, ele falava exatamente assim:
Você veio aqui atrás de uma resposta, você pensou em tirar sua própria vida hoje e você não se acha nem digno e nem merecedor do amor de Deus, de Cristo. E a resposta que você veio buscar é: eu amo você do jeito que você é. Isso se repetia por mais 2 vezes. Essa frase, para mim, ela tem uma força muito grande, porque eu sinto que é uma resiliência que me sustenta vivo e acreditando e tendo fé até hoje, em Cristo. E poder falar hoje abertamente sobre isso é uma grande conquista, são as pazes que eu estou fazendo com a minha garganta, com a minha voz espiritual, porque eu sentia que tinham me tirado isso. Estavam tentando me tirar a minha voz espiritual. E quando ele diz, eu amo você do jeito que você é, foi a mesma frase que eu escutei da minha mãe, chorando no colo dela, quando ela perguntou para mim, filho, você é gay? E eu chorando, eu só consegui responder assim, mãe, eu não queria ser assim. E a resposta que ela me deu na hora, ela falou, filho, eu amo você do jeito que você é. Essa frase, eu amo você do jeito que você é, para mim não tem uma frase mais crística do que essa. E aí eu tava em casa ontem, arrumando as coisas que eu vou ter aqui para uma imersão desse final de semana, e aí meu coração pulsando para eu descer para uma prainha que tem aqui embaixo, né? Mas tava forte, assim, desce lá, vai lá nessa prainha. Desci nessa prainha, cheguei lá, conheci uma mãe. Ela chegou com o filhinho aqui nas costas, né? O sotaque de Argentina, a gente começou a conversar. Josefina é o nome dela. Josefina eu conheci por conta do filho. O filho dela chama Munay. E por que eu estou contando a história da Josefina e do Munay? Porque ela falou que ela queria dar um nome para o filho dela que significasse liberdade. Ela foi lá, começou a procurar nos dicionários, nas línguas, nos idiomas e tal, e ela falou que ela não encontrava nada que ressoasse com nome legal, tudo uns nomes esquisitos, assim, né? Sim. E ela conseguiu um livro dos povos originários indígenas aqui da América Latina, e ela encontrou dos povos Quechua uma palavra que significava liberdade, mas só que na língua deles, liberdade é amor. Então, Munay significa eu amo você do jeito que você é. Munay significa eu amo você do jeito que você é. E o amor no sentido de liberdade, né? E o amor nesse sentido mais amplo que a gente está tentando acessar. E é muito bom poder usar essa voz espiritual hoje e ter muito orgulho de falar de Cristo desse lugar. Porque não sei vocês, gente, mas muitas vezes eu me sentia culpado. Eu falava, como é que eu posso falar de Cristo assim, com uma flor na cabeça, com a unha pintada? Eu posso falar de Cristo assim? E aí hoje, quando eu estava meditando lá em cima dessa montanha, eu chorei de verdade, porque eu olho para a minha vida, eu vejo que existe uma constituição de família, existe um respeito por um pai e por uma mãe, existe um cuidado que eu tive com os meus avós, existe todo um preparo de um lar de muito amor para que me acolhesse. E se a gente fala de família, de amor e de gay, sempre tento colocar na gente um lugar que você está destruindo a família. Vocês, homossexuais, são a destruição das famílias. Então, assim, olha para minha vida para trás, eu vejo uma construção de muito amor. Por que eu não posso falar de Cristo? Por que eu não posso falar de Jesus? Por causa da forma com que eu estou me comportando hoje? Se a gente voltar um pouquinho atrás, né, nesse desabafar, porque eu realmente estou desabafando, tá, gente? Eu estou sentindo mesmo de trazer isso como um grande desabafo do momento que eu estou. Se a gente voltar um pouquinho atrás na história de Cristo, ele se deparou com uma religião, com uma estrutura totalmente opressora, né? Que condicionava o povo. E o que a gente vive hoje, se não uma religião opressora que condiciona as pessoas, né? Quem é que está fazendo realmente na prática a ação crística que é amar o próximo como ele é? Então é muito bom a gente poder se colocar nesse lugar e cada vez mais desabafar, principalmente para ter palavras de amor. Monai. Monai. Monai, certeza, gente. Monai já virou nome de uma vivência. Monai já tipo, é o nome do meu filho. Vai ser, é uma assinatura assim que chegou
carimbando, confirmando Substitui eu coisas. vejo você, né? Monai, É, eu amo você como você é. Eu acho que É, essa é a principal mensagem que a gente deve passar, né, um para os outros, né? sim. Meu filho, assim, eu busco trazer muito esse lugar para ele. E ele gosta, né? E meu Uhum. filho tem 10 anos, ele busca. Eu sou a pessoa que você mais ama no mundo. Eu reforço, porque eu sei o quão importante isso é, né? Esse registro de sentir que você é aceito, essa questão do Monai. É, porque quando a gente não tem esse registro, a gente fica tá na dor e aí a gente realmente está tentando se adequar a um padrão, né? Porque Uhum. como é que a gente vai encontrar a nossa voz única, singular no universo, se nós não temos nenhum registro do que é ser aceito e amado por quem somos? Na verdade, esse registro sempre esteve, né? Mas Sim. até chegar lá demora um pouco, né? Sobretudo quando a pessoa perde a fé. Eu também já estive nesse lugar aí, mas dentro de um contexto de religião, eu digo que espiritualidade, eu digo que quando a gente sofre abusos no contexto da espiritualidade ou da fé, é complexo, né? Porque você entra num lugar. Como assim? A gente está aqui em nome do amor É. e eu não posso ser quem sou e ainda sou diminuído, né? Minha voz ainda é diminuída. Uau, isso fere em lugares assim muito profundos. Então, por isso que eu digo que é importante. Eu sinto assim, né? Quando a gente faz a seleção para o core, que é muito esse lugar de trazer a pessoa para sentir esse amor, né? O treinamento é um campo onde a gente acessa esse amor Monai, né? Muito, porque é um campo de vulnerabilidade. Mas a gente sempre tenta trazer pessoas que acreditam em alguma coisa, né? Porque você precisa, porque quando você chega nesse lugar, você precisa ter fé em algo, se ancorar em algo, nem que seja algo belo que te aconteceu quando você tinha Uhum. 4 anos de idade, mas você precisa, né? Para conseguir fazer esse mergulho. E é uma construção. Eu sinto que assim, eu não sentia que eu tinha esse registro. Eu tive que ir aos poucos sentindo esse monar e esse amor aos poucos. E claro que foram por pessoas totalmente desconhecidas a princípio, pessoas que não me conheciam, porque eu não conseguia acessar esse lugar de aceitação, né, por quem estava próximo, até um lugar de transbordamento, onde realmente eu senti na pele que eu sou amada por quem eu sou. E mesmo assim, temos travas, né? Muitas. Sim. Diante de trabalhos que a gente precisa conduzir, como um projeto desse tamanho, temos travas, né? Porque, enfim, trabalho é contínuo, né? Sim. E muitas vezes as travas são estabelecidas pelas expectativas que nós criamos ou que nós assumimos. Eu preciso muitas vezes, eu estou vivendo expectativas que não são minhas, são expectativas ancestrais. É interessante a gente olhar, talvez assim, por que que eu preciso tanto de um diploma? E aí quando eu amplio meu olhar, talvez porque os meus pais não puderam estudar, meus avós não puderam estudar, meus bisavós não puderam estudar, mas todos desejaram. E talvez eu possa ser a primeira geração da minha família a ter um diploma. E eu, às vezes, eu não entendo por que que eu sou levado a isso. Quando vocês estavam falando, eu lembrei que, às vezes, eu estava na escola, na faculdade, e ficava perguntando, mas por que que tem que ser esse formato, né? De onde veio esse formato, né? Ter que ir para a escola, que coisa chata. Apesar de eu gostar de ir para a escola. Mas me questionava, mas tem que ser todo mundo assim? E aí eu, depois, né, já de um tempo, eu ouvi como é que funcionava nas tribos, né, com os índios, né? Eles percebem as características de cada criança e eles dão ênfase, eles valorizam a característica dessa criança. Se é uma criança mais criativa, então eles deixam que ela desenvolva a criatividade. Se é uma criança mais aventureira ou mais tímida, mais talvez sensível, eles dão espaço para que essa criança se desenvolva na sua principal competência, na sua principal habilidade, no seu principal dom. E aí a gente olha para o mundo ocidental, quantas crianças que eu lembro de colegas que não se encaixavam, que eram tidos ou as pessoas que
que eram de alguma forma não reconhecidas e valorizadas no ambiente escolar porque não estavam interessadas, mas isso não era sinônimo de que seriam mal-sucedidas ou infelizes, mas aquele formato não atendia a elas. Assim como os alunos, número um, também não tinham atestado nem garantia de que seriam bem-sucedidos na vida. E em que momento a gente tem a possibilidade de desabafar, de falar sobre esses sentimentos, de questionar e não ser questionado? Simplesmente falar. Às vezes é uma reflexão, é um compartilhamento, e aquilo vai sendo engolido, vai engolindo, a gente vai engolindo, né? E, e quando vem aquele desabafo, às vezes, ele não vem num formato leve, ordenado, organizado. Ele vem de uma vez. Às vezes ele vem com agressividade, ele vem com raiva, ele vem muitas vezes para machucar. Porque já me machucou tanto, agora eu preciso revidar. O desabafar, o desabafo, né? O que é o abafar? É o conter, é o reter. Às vezes é necessário, às vezes ainda não está pronto, ainda não foi gestado, digerido. Agora, o que acontece se a gente só engole, só engole, só engole e não expelir isso de alguma forma, não compartilhar, não trazer à tona? O que acontece conosco? O que acontece com quem está ao nosso entorno? Em que momento eu vou olhar para tantos, né, sapos, como se diz popularmente, os sapos que a gente engole diariamente? Por que eu tenho que engolir sapo? Por que eu não posso expressar? Dizer o que eu estou sentindo. Simplesmente o que eu estou sentindo. Falar, ser visto, ser reconhecido. Das expectativas em relação a mim e em relação aos outros. Uau. Me veio muito e conforme você ia falando, eu fico meio encantada com o Bruno falando, né? Acho que existem muitos casos de doenças cardiovasculares, cardíacos nos homens, né? E as mulheres, elas adoecem muito aqui, né, também. Acho que isso traduz muito isso tudo que a gente está falando, né? Do quanto a gente abafa nesses lugares, né? E que nada, esse abafamento tem prazo de validade, né? A gente sabe disso, né? Mas a gente teima, né? Eu gosto muito de conversar com idosos, porque ali você vê que sobra a alma que busca afeto e que não tá nem aí pra vulnerabilidade, porque ela é o que é. E eu fico, uau, é tanta sabedoria, né? Acho que todo mundo precisava bater um papo com um idoso de vez em quando, né? Porque, uau, é um Sim. espelhamento, é isso. Você vai parar ali, e aí? O que você tá fazendo com a sua vida? Sabe? O que é importante pra você? Seus sonhos. Nossa, a gente fica, eu sou terapeuta, né? A gente fica trabalhando tanto esse lugar, mas o que você sonhava? Né? Quem Sim. é essa criança, antes de tudo isso acontecer, né? Então, uau, esse trabalho precisa acontecer, né? O quanto antes. E, é, Gente, a gente é, precisa viver essa vida, né? Bem vivida. e se permitir, porque eu tenho uma atividade com idosos, com pessoas 60 a mais, eu lembro, tanto Eternamente Sou como o Lab 60 a mais, das pessoas falando que depois de se aposentarem começaram a fazer aquilo que elas queriam, ou após a morte dos pais, porque talvez o pai ou a mãe não permitiam, então elas só foram se permitir após a morte. E assim acontece também com homens, mulheres, pessoas de se assumirem. Não, eu conheço relatos, e não são poucos. Eu só vou me assumir depois que os meus pais morrerem. E se a gente ampliar o nosso olhar e perceber que talvez o mundo dos vivos e o mundo dos mortos esteja mais interligado do que a gente imagina? Porque os nossos pais seguem presentes dentro de nós. Não é o corpo físico, sim. O corpo físico ele pode ser enterrado, cremado, enfim. Mas e essa conexão? E aí quanto tempo eu deixo de viver, estar presente? É muita dor. Sim, é muita dor.
Uau, E respirando a, aqui tudo isso. É bom e a dor respirar. faz parte, né? Bom respirar. A dor faz parte, porque ela tá dentro. A raiva a gente tá fora, tá A projetando Glau Vocês fora. estavam aqui. falando, vocês estavam falando de criança, né? Vocês estavam falando de criança, o meu negócio também é idoso. Desde sempre foi idoso. Era com minha avó. Primeira vez que eu fui no centro de São Paulo, eu vi uma senhora pedindo dinheiro. Eu falava, pai, mas o que aquela vovó tá fazendo ali? Filha, ela não tem família. Eu falava, como assim não tem família? Me dá um dinheiro que eu vou lá levar um dinheiro para ela. Aí eu fui dar um dinheiro para ela, eu queria abraçar a senhora, e meu pai me puxando, e a senhora queria me abraçar. E eu chorava porque eu não entendia porque tinha uma vovó na rua. E esse trabalho com idosos, né, isso veio muito forte depois que minha avó faleceu por parte de mãe, que eu fui criado uma parte do tempo pela minha avó, e eu tinha muito amor por ela, assim. Então, sentar com o idoso para conversar com o idoso é maravilhoso, porque eles já passaram tudo, ele começa a contar as histórias, Uhum. e é as histórias do passado, e são coisas de gerações. Você sabe que esses dias eu estava conversando na loja com uma menina, ela tem 18 anos. Eu comecei a contar para ela como que era ir pro rolê sem ter celular. Vocês lembram Sim. dessa época? Como que era sair para encontrar com os amigos sem ter celular? Primeira coisa que todo mundo tinha a agenda de telefone com o nome anotado de todos os amigos no papel, que ficava dentro da carteira. E esse telefone era da casa do amigo. Ou seja, a gente ia para os lugares e se dava algum erro, a gente falava com a mãe do nosso amigo. Ô tia, eu tô aqui no ponto de ônibus, o fulano ainda não Uhum. chegou, avisa. Gente, conversar com pessoas de gerações diferentes faz a gente entender a evolução das coisas. O senhorzinho começou a me falar que ele está aqui, ele tem 80 anos. Ele chegou aqui, ele tinha 7 anos de idade. Ele contando as histórias aqui de Búzios, que era só mato e tal, isso é uma riqueza. Que ele falava, filho, para eu chegar daqui para o Rio, as estradas eram tudo de terra. Eu tinha que ir com um teco-teco que ia, sabe, tipo assim, é muito gostoso a gente poder ouvir essas histórias, né? Enquanto a gente escuta essas histórias, também a questão do questionar, que vocês estavam falando, né? De questionar. Eu tinha muito problema em questionar Deus, em questionar as coisas, porque eu achava que eu já estava pecando. Existe um condicionamento que é colocado assim, eu questionar a vida, questionar por que eu trair Deus. Você está indo contra Deus. Então eles colocam tanto medo nessa questão de você questionar as coisas, e a gente só consegue mudar de lugar, e a gente só consegue começar a perceber as coisas quando a gente pergunta. Mas por que que é assim? Foi igual quando o Bruno falou. Mas por que que a escola tá assim? Cara, eu fiquei, acho que um mês estudando por que que a escola era assim. Porque na época dos romanos, dos gregos, tinha um sábio no meio do rolê, ele ficava falando umas paradas, as crianças e jovens ficavam ao redor desse cara, e ele ficava estimulando questionamentos por questionamentos a capacidade intelectual da criança e do adolescente de desenvolver a capacidade de pensar. Aí chega a igreja maravilhosa, na época da escolástica, tira essa figura do questionador, do fazer pensar, coloca uma figura de pé, todos os alunos sentados, ou seja, formatados para formatar, e dá-lhe conteúdo sem fazer a pessoa aprender a pensar. É. Então a gente está vivendo hoje também um momento de educação que é super difícil para a gente conseguir fazer com que os jovens, fazer a gente mesmo questionar e criar esse tipo de pensamento um pouco mais crítico e que faz a gente acessar mais quem a gente é e que fica mais fácil da gente desabafar. Na verdade, a gente vive num sistema que, sabiamente, é arquitetado de maneira brilhante para não colocar as pessoas nesse lugar de encontrarem essa força, né, do coração. Porque se você tem seres aqui caminhando por esse planeta no Monai, eu sou amado por quem eu sou e eu tenho a minha voz única, você não tem nada do que a gente tem hoje a nível de controle, né? Então, assim, sistema educacional e absolutamente tudo está arquitetado para isso. Hoje eu postei uma frase de Freud que era quando a dor de não estar vivendo for maior do que a dor de mudar, a pessoa Uhum. muda. A gente ainda está num nível de consciência onde as pessoas acabam rasgando esse coração na dor. Não precisa ser assim, né? A gente tenta no HS ou no CORE vir de um lugar de acolhimento, partindo do princípio de, olha, pode ser no amor, estamos juntos, né?
entende? Porque acho que essa questão da solidão também do processo, porque o sistema ele está organizado de uma maneira para você separar você de você mesmo consequentemente você se separa da verdade sua, do outro, da vida. A gente começa a fazer essas coisas que a gente faz, né? Desmata florestas, né? Mata os bichos, deixa as pessoas morrer de fome, essas coisas que a gente faz. Na verdade, a gente faz isso porque a gente se desconectou da gente, porque, né? Então é por aí. Essa natureza primordial do ser, né? Que ela é benevolente ser, não é ingenuidade minha, não. Eu acredito que a gente só está aqui num aprendizado, né? Nesse espaço-tempo e tá tudo certo. Mas as pessoas não estão acostumadas nem com esse lugar de ser acolhida ou de desabafar. Então é um processo de educação muito forte que a gente tem pela frente, né? Criando esse espaço de acolhimento para que as pessoas sintam que elas estão acompanhadas e que a jornada não precisa ser sozinha, porque passar por esse processo na dor da solidão é duro. Estivemos lá, né? E não Sim. precisa ser assim. Não precisa, né? Então, eu acho assim que eu honro demais a nossa missão, que a gente está aqui muito quebrando esses paradigmas, né? Reconstruindo carreiras, negócios, criando coisas que até agora não existiam, né? Literalmente, Uhum. né? A gente cria coisas que não existem. E para quê? Para que os próximos possam vir e manter esses negócios, né? Porque meu filho não vai conseguir trabalhar onde eu trabalhei, fazendo as coisas que eu fiz. A Uhum. gente vai ter que criar coisas novas, né? Estamos criando. É Estamos isso. criando porque o modelo que foi construído, ele já não atende mais. E lógico, existe um movimento de resistência ao novo. A gente se acostuma. Existe uma zona de conforto em todos nós, em algumas pessoas de uma forma mais intensa, outras menos. Só que a vida e a paz, elas olham para frente, elas não olham para trás. E quando eu falo olhar para trás, não, eu não falo no movimento de rejeição, mas de reconhecimento, de honra, de honrar essa história, o que e quem nos antecederam, mas seguir adiante. Esse movimento progressista em rumo à vida, rumo à paz, é dar passos para frente. Eu ficar batendo no martelo em histórias que a gente já conhece, que a gente já viveu, e achar que essa é a história certa, ou é ingênuo, ou é arrogante, prepotente. Porque, né, é me limitar. É como eu colocar uma roupa de 18 meses numa criança que tem 36 meses e falar, não, ela tem que caber na roupa de 18. Se eu pegar uma roupa minha de criança, não vai servir. Ah, mas essa é a roupa certa. Certo? Certo para quem? O que é certo? E poder desabafar, às vezes, é a gente começar cada vez mais a dizer, pode ser diferente. Eu não estou dizendo que não presta, mas pode ser diferente. E eu me permito, e aí é aquele convite da transgressão que o Newton Bonder traz da alma imoral. Eu respeito a tradição, mas eu me permito uma transgressão, a um fazer diferente, a dar um passo além. Se não fosse assim, outros países não seriam descobertos. Se não fosse assim, a internet não existiria. Se não fosse aqueles que transgrediram, aqueles que deram um passo além, um passo para fora, a gente ainda estaria, não sei aonde, nem sei se a gente estaria, ou melhor, nós não estaríamos, se ficasse naquele movimento. Então, a vida nos capacita com inteligência, com sabedoria, para usarmos em prol da paz, do amor, da vida, da construção. Será que se o que eu faço soma, eu estou a favor da vida? E o somar é incluir. Agora, se eu estou subtraindo, se eu estou excluindo, se eu estou diminuindo, se eu estou limitando, talvez seja interessante eu ampliar a minha perspectiva e avaliar se talvez esse não é o caminho, né, da vida. Porque pode ser também, às vezes a pessoa pode dizer, não, eu não quero esse caminho da vida. E ninguém tem que tirar ninguém do seu movimento.
Mas é Tem sempre alguém um pedindo convite. aqui, tem alguém pedindo aqui dica de leitura sobre esse assunto. Ai, cara. Você vai falar, Ju? A lição é sobre o assunto de desabafar ou autoconhecimento em geral? Não, eu ia falar do Uau, tem tantos livro. livros. Eu tô terminando agora aquele sobre o poder é o da vulnerabilidade da Da Brené Brown. Brené Brown. Ah, É, sim. A A Coragem de coragem de Ser ser Imperfeito, imperfeito. de Isso. Brené Sim. Brown, é Ah, sim, os livros da Brené Brown também são maravilhoso. ótimos. Nossa, É livro YouTube, né? Tem o vídeo dela, o documentário é sim. excelente. Sim. Mas é que no livro, Convido, Bruno, ela consegue sim, aprofundar, assim, aí tipo, vai dando muitas pauladas. sim. O Alisson vai estar aqui daqui a 2 semanas comigo numa live. Eu vou fazer uma live com os amigos do Core, para trazê-los para esse lugar de Bacana. ajudar nesse desabafar, né? Quem estiver aqui Uhum. ouvindo a live e estiver precisando desabafar, temos um canal aqui no Core, na plataforma, onde vocês podem estar agendando uma escuta gratuita com um voluntário treinado na escuta ativa para auxiliar nesse movimento de tentar entender o sentimento por trás daquilo que é expressado, as necessidades emocionais não atendidas por baixo desses Sim. sentimentos, né? Então, acho que é um convite para quem se sentir sozinho na jornada e quiser dar uma arriscada em sentir o poder da conexão dentro desse contexto vulnerável com uma pessoa que não é conhecida, mas é extremamente acolhedora e amorosa. Fica meu convite, se permitir. Sim. Tem muita magia aí. E fica o convite também, né, de unir. O link para escuta tá na bio do Instagram. Vou colocar aqui abaixo. É só entrar lá e agendar agora. Quem quiser, Uhum. sai aqui da live, entra lá no nosso aplicativo e agenda uma escuta. E fale. Permita-se falar. É isso. Pessoal, vocês Tem querem agregar alguma coisa? Deixa eu ver que horas são. Acho que já temos aí um tempinho, né? já, já. Vamos, Nove vamos Acho que horas. já vai partir estar para uma uma hora, 9 horas. partilha. Vamos partir para uma partilha já final. Pode ser? Sim. Má? Fique. Uhum. Vamos continuar na sequência que estava aí, que a gente está fazendo a rodinha aqui, ó. Vamos seguir nela. Ok. O convite é se permitir. E se você ainda sente que não é possível partilhar ou compartilhar com alguém, compartilhe com papel. Comece colocando em algum lugar, né? Tem até um filme, agora me fugiu o nome, que é a pessoa não tinha com quem falar, ela falava com uma pedra, mas ela colocava para fora. E poder se ouvir já é um processo de cura. Para quem sabe, se assim você desejar, dar um passo além e partilhar com outra pessoa. Apenas partilhar, compartilhar, dividir, desabafar aquilo que está tão preso, tão angustiante, tão intenso. Então, permita-se, né? Dê-se essa chance. Como a Ju falou, se você sentir que está nesse movimento, diga um sim para você. Porque só você pode dar esse sim para você, ninguém mais. Né? Por mais que eu diga sim, se você não der esse aceite, não tem o que ser feito. Então eu deixo esse convite, eu agradeço a Juliana, agradeço ao Marcelo, uma honra fazer parte, uma honra estar aqui e fico também disponível e à disposição e grato. E assim falei. Arrou! Arro, Arrou. Ah, gente, eu ontem tive um processo muito, muito mágico aqui em casa, assim, de reconexão. E eu tirei uma carta que falou muito com o momento que eu sinto que eu estou na minha vida e sobre a conversa que a gente está tendo hoje. E eu sinto de compartilhar com vocês. Eu tirei uma carta que ela fala sobre repressão.
E aí o homem aqui dessa carta, ele tá todo cheio de emaranhado, de nó, tá vendo? E eu tava tendo uma conversa com uma amiga essa semana e a imagem que eu tinha dele era exatamente uma imagem assim, toda emaranhada em vários nós. E a gente conversando, eu vi esses nós sendo soltos assim. E eu sinto que a humanidade está nesse lugar. A gente está todo cheio de nó, de limitação, de crença. E toda vez que a gente consegue falar, mesmo que seja um pouquinho, né, a gente está soltando uma parte desses nozinhos que estão ali, da nossa vida, né, do lado pessoal e também do coletivo. Então, cada um vai ter um jeito de desabafar. Faz o que você gosta. Pode ser cantar debaixo do chuveiro, igual a gente estava falando. Todo mundo tem uma veia artística. Pode ser dançar, pode ser rebolar sua raba até o chão, pode ser correr no meio da trilha, pode ser gritar, pode ser socar um travesseiro. É muito legal socar travesseiro, é muito massa. Mas escolhe alguma coisa que você possa colocar ação prática, de dar vazão para isso que a gente sente, né? Ultimamente eu tenho testado, eu estava com vergonha de dançar em público, porque eu acho que minha dança chama atenção, e eu não quero chamar atenção, e eu sou dançarino, né? Eu gosto da dança. 10 anos de escola de samba, entre passista e comissão de frente. Uau. Eu amo a dança. E aí eu fui num bar aqui ontem, que estava tocando um forró maravilhoso, e aí na hora que eu quis dançar, aquela voz veio, não, mas você vai chamar atenção, fica quieto. Eu falei, não, eu quero dançar. E na hora que eu comecei a dançar, eu fechei os olhos e eu imaginei a minha mãe, que ainda trabalha como empregada doméstica, lavando a privada de uma casa de família, limpando, com 65 anos, e eu peguei aquela dor, eu peguei aquela força, e eu comecei a dançar honrando a minha mãe. Eu nunca dancei de uma forma tão maravilhosa. Quando eu terminei, a banda estava bombando, o pessoal levantou, começou a vender mais coisas, e eu estava me sentindo muito feliz. Eu fui convidado para ser um dançarino que vai acompanhar essa dança, essa música na semana que vem. E eu quero viver minha arte desse jeito. Então, toda vez que você sentir vergonha de fazer alguma coisa, pense em alguma coisa que você pode transmutar. No meu caso, é esse novo lugar que eu quero dar para minha mãe, para os meus pais, e vai ser por meio da minha arte, da minha dança. Me Assim emocionei falei. aqui com a sua partilha. Foi bem forte, Jô, foi muito forte. E toda vez que eu sentir vergonha e medo, é essa força que eu quero usar. E eu contei isso para minha mãe hoje. Imagina quantas domésticas que não estão aí nos lares e quantos filhos que ficam em casa esperando sua mãe chegar. O quanto essas pessoas precisam ser valorizadas e colocadas num lugar de honra. É esse lugar que eu estou trazendo aqui. Esse honrar os ancestrais, né? Sim. Total. Sim, só me permite, me veio uma frase Sim, de um querido. congresso que eu participei no fim de semana que eu senti de compartilhar que diz: é a pedagogia da presença, da alegria, de tolerar que eu tenho mais oportunidades de desfrutar a vida do que as gerações passadas. E por honra a eles eu o faço. Porque isso pode ser um peso. Mas aí eu tolero o peso e converto isso em força. E eu me permito. Porque se eu me permito, eles também recebem. E eu faço também com eles. Uau. Uhum. Eu me vejo essa magia, assim. É bem por aí, Sim. né? É alquimia, né, Ju? Ah, total. Essa Tá alquimia. bem Essa forte. alquimia. A gente poder transmutar as nossas dores. E eu sempre tive vergonha de acessar essa dor, essa raiva, esse descontentamento. Porque dentro, uma outra coisa que também dentro dessas coisas ficava muito forte assim, ah, mas agradece, mas você tem saúde. Ah, mas agradece, ah, mas seja grato. E em alguns momentos eu não estava grato, eu estava triste, eu estou puto, minha mãe está ali, o que, que eu faço? E para onde que eu dou vazão para essa raiva, para esse sentimento que ele é potente, desde que a gente saiba onde aplicar. Então hoje, Ju, eu tenho certeza que o core é a ação que você deu para sua dor, assim como homossexualidade é a ação que eu dei para minha dor e para as nossas dores, né? E a pergunta que eu deixo é: o que a gente tem feito com as nossas dores? Aonde que a gente pode desabafar as nossas dores de uma forma até resolver alguma questão social, alguma questão, né, que a gente tenha. Então vamos pensar onde que a gente pode colocar nossa dor com amor. Uou. Uhum. Gente, se eu não tivesse numa live, eu estaria
Mas a gente não É, tá numa live. Você esqueceu que a Sim, gente tá. tá sentado não, numa sala, não, mas não partilhando, dá, é porque batendo eu sou papo. Nós daquelas que estamos a chora. live. Não, mas eu sou daquelas que chora e, sabe, catarro, enfim, eu tenho que dar uma segurada. Mas, bem, deixa eu finalizar aqui dizendo que é isso, né? Todos nós temos essa voz singular e única, que é muito esse lugar de brilhar por esse coração, nos tornarmos sóis aqui, que eu sinto que é muito esse arquétipo de Cristo, enfim, né? Quem não acredita em Cristo, que acredite no sol, na luz que irradia, e que é muito esse lugar de trazer a força desses ancestrais, honrar, não se prender, né? Não é sobre estar presa a uma história. É um lugar de força. E é muito esse lugar de ir além do que eles conseguiram fazer, sabe? É muito pegar o que trouxemos de um lado do outro e fazer essa alquimia, transmutar essas dores e essas limitações, porque a gente sempre vai até um lugar, né? A gente vai até um lugar. Enfim. Então, pessoal, se permitam. Estamos aqui. Desabafar, como os meninos disseram, tem 1 milhão de maneiras de serem feitas. Eu sempre fui daquelas que sempre precisei muito espelhar, porque meu vazio emocional era tão grande que muitas vezes eu não conseguia enxergar minhas próprias sombras, então a troca me auxiliava muito, acho que por isso que eu criei o Projeto Core, né? Porque realmente a solidão era uma dor, assim, estratosférica. Então, bem, se for o teu caso de querer estar junto e de ajudar, de ter ajuda de alguém para se escutar, sabe? Desabafar, se escutar, se ouvir através do outro, estamos aqui. É isso. Gratidão, amores. Gratidão. Gratidão. Uau. Gratidão a todos que Eu estiveram aqui com a gente. termino então com a minha saudação nova e estreada hoje, Munai. Que a gente possa se Monai. amar como a gente Monai. é. Sim. Monai. Arro, gratidão, Monai, para todos. Sejam Monai na vida de vocês. Beijo, amores. Fiquem com Deus. Até a próxima. Gratidão. Boa noite. Tchau, pessoal. Uma linda noite para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.